tratamento de TEA e como a fonoaudióloga pode melhorar a qualidade de vida dessa criança, desse paciente. Olá, eu sou a doutora Andréia Corrêa, fonoaudióloga há 31 anos, responsável pela Deglute Oral do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E hoje eu quero partilhar com vocês a nossa experiência com TEA. Como que a fonoaudióloga pode estar agregando, melhorando a qualidade de vida dessa criança? Primeiro de tudo que eu quero falar alguns pontos. Um dos mais importantes é o diagnóstico. Nós não podemos nem hiperestimar, nem subestimar o diagnóstico de TEA. Diagnóstico de TEA, quem é habilitado a fazer é neuropediatra. Nós, profissionais da área da questão multidisciplinar, somos apoiadores. Por quê? Não existe exame para identificar autismo, gente. Quem falar isso não é baseado em evidência científica. Nós temos, sim, uma versão mundial para equiparar níveis comportamentais que são observados que levam ao diagnóstico de TEA. E quem é habilitado a fechar, bater o martelo, é o neuropediatra. E nós, fonoaudiólogos, podemos sim suspeitar e encaminhar para que realmente se feche esse diagnóstico de uma maneira correta. Porque aí o médico vai fazer toda a diferenciação para que exista uma possibilidade de assertividade desta criança ser depois reabilitada de forma adequada. Para isso, antes, nós precisamos descartar a neurofibromatose, a esclerose tuberose e traços dismórficos, que são através de exames genéticos. Por isso a importância de um neuropediatra solicitando todos esses exames para que nós possamos realmente fazer diagnóstico diferencial. Quando nós nos deparamos com o autismo, é um transtorno tanto de espectro, a gente não pode também mais falar entre leve, moderado, severo, porque hoje nós temos a nova versão já reformulada em 2022 da sigla da DSM, que é uma sigla americana da Academia de Neuropediatria, onde determina níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é quando a criança precisa de um suporte, mas um suporte é onde ele ainda tem habilidades para fazer as coisas sozinho. Nível 2, quando essa criança precisa substancialmente de um suporte. Ela não consegue fazer totalmente as atividades sem a ajuda de um adulto responsável por ela. E qual que eu falo? Atividades de vida diária, que ela necessita, do tipo inclusive higiene pessoal. E nível 3 é quando é indispensável o suporte. É substancialmente ou muito substancialmente a ajuda de um suporte de adulto. Quando nós temos esses níveis identificados tanto pelo CID quanto pelo DSM, que são as grandes vertentes que nós temos para unificar as patologias das doenças e classificá-las de uma forma estatística assertiva, tanto na China, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em qualquer lugar, e unificarmos as patologias, nós, como fonoaudiólogos, a partir dessa identificação do nível, mudamos também a conduta terapêutica. E como que você, fonoaudiólogo, pode descobrir isso? Você pode estar descobrindo isso, primeiro de tudo, pela anamnese. Saber das atividades de vida diária da criança através das informações coletadas na anamnese pelos pais ou responsável que fica com essa criança na maior parte do tempo. Segundo, na sua observação, na avaliação clínica comportamental. Porque como que se fecha o diagnóstico realmente de autismo? Através da observação comportamental,
onde nós vamos observando em que a criança tem exacerbação a ruídos, dificuldade tátil sinestésica, dificuldade sensório-motora oral, dificuldade sensorial global, tanto visual quanto sinestésica quanto auditiva, comportamentos de desorganização psicoemocional, de ficar irritativa demais, de não conseguir dormir, de se descompensar no meio de ruídos ou no meio de várias pessoas ao mesmo tempo. Onde também podemos classificar se essa criança é verbal ou não verbal, se ela consegue se comunicar de alguma outra forma alternativa. Todos esses fatores, nós fonoaudiólogos precisamos ficar muito atentos, porque são indícios, são sinais que devem ser observados desde o primeiro dia de avaliação, para que, se essa criança ainda não tem um diagnóstico de TEA fechado, nós possamos estar pedindo uma ajuda neuropediátrica, para que realmente se feche, e depois uma neuropsicóloga, e aí depois fazer os devidos encaminhamentos para todas as áreas multidisciplinares, onde hoje, para trabalhar o comportamental, a técnica mais efetiva para a TEA é o ABA. O ABA é que vai multidisciplinarmente trabalhar de uma forma bem contextualizada e melhorar significativamente o comportamental desta criança para o desenvolvimento e melhora da qualidade de vida dela. Porém, além do ABA, a fonoaudióloga, quando observa que existe uma alteração sensorial motor oral do sistema motor oral dos órgãos fonoarticulatórios, principalmente em relação à alimentação, à introdução alimentar, a todo o sistema motor oral de hipersensibilidade, porque são crianças que possuem muito receptor neuronal e aí eles necessitam de dessensibilização. Tanto tátil sinestésica global, esqueleto caudal total, quanto intraoral, que é a maior queixa aqui no consultório das mães. André, ele não come nada. André, ele coloca o alimento aqui perto do lábio e já tem náusea. Ou ele é seletivo demais, ele só come batata frita, arroz e carne, mais nada. E às vezes é uma criança já grandinha e também não verbal, né? Então aí são indícios que nós precisamos melhorar essa performance dos órgãos fonoarticulatórios, não só pensando na fala, porque somos sim profissionais da comunicação, mas também pensando na qualidade de vida, principalmente nutricional. Porque muitas das crianças com TEA também têm dificuldade de ganho de peso. Você sabia disso? Então, muitas crianças com TEA têm dificuldade neurosensorial ou ainda podem ter associado a síndrome sensorial, que é algo a mais, porque aí eu tenho mais distúrbios sensoriais e é mais difícil eu estar lidando com essa criança em relação à introdução alimentar. Diante de todas essas performances da criança, onde ela se apresenta no comportamental, nós precisamos também cuidar os processamentos cognitivos dessa criança, se preocupando sim com a linguagem, com a audição, precisamos descartar inclusive com o BERA, né, para fazer realmente o processamento auditivo e ter certeza que essa criança é auditiva ou não, tem a acuidade preservada ou não, porque pode estar associado, muitas vezes, gente, o TEA, por isso a importância de um diagnóstico diferencial com neuropediatra e com geneticista, porque em casos de meninos, nós precisamos descartar a síndrome X frágil, em caso de meninas, a gente tem que descartar a síndrome de Rett, porque são síndromes genéticas que dão espectros de autismo, muito comum, mas que modifica a terapia fonoaudiológica e que te norteiam positivo ou negativamente você saber ou não um diagnóstico diferencial. Por isso a importância
da pesquisa das questões dismórficas genéticas e cromossômicas. Muitas das vezes, quando esses exames primários vêm normal, como não existe nenhum exame de imagem que possa identificar se o cérebro é ou não autístico, nós precisamos partir então aí para o exoma. E aí o exoma, onde o neuropediatra ou o geneticista vem pedir para a gente identificar se existe alguma perninha cromossômica entre os milhares de síndromes que existem, que pode predispor a TEA. Tudo isso é um conjunto de coisas que eu queria estar aqui compartilhando com vocês, pois eu vejo na prática clínica que passa desapercebido por muitos profissionais e que nós precisamos ficar mais atentos, tanto para o papai, para a mamãe, ficar atento para a gente estar dando essas orientações, inclusive no dia que você faz a tua avaliação, você dá esse feedback e falar, você precisa procurar um neuropediatra, você precisa passar por um geneticista, porque tem algumas características que podem ser dentro de alguma síndrome e que precisam ser descartadas para a gente ter certeza do tratamento, porque dentre estas síndromes nós vamos saber realmente as dificuldades e os limites terapêuticos os quais podemos alcançar ou não, e mudança de estratégia terapêutica, porque nós temos que entender aquela criança de uma forma individualizada. E uma última coisa que eu quero falar a respeito do TEA, que eu também acho muito importante. Cuidado para não generalizarem o diagnóstico para todo mundo que não é verbal, que tem um comportamento um pouquinho diferente, que não tem uma boa inter-relação, e acabar nivelando todo mundo como autista. Nós sabemos que, inclusive por culpa da tecnologia, muitas crianças estão se desenvolvendo com comportamentos autísticos. A tela é um problema, inclusive, e que nós temos já evidências científicas comprovando isso, onde distancia a criança da interação linguística com o meio em que ela vive, fazendo com que ela também tenha alguns comportamentos autísticos. Porém, o tratamento e o olhar clínico tem que ser muito bem direcionado para você identificar, qualificar, quantificar e falar, opa, isso é comportamental, eu preciso encaminhar para uma neuropsicóloga. Isso é patogênico, eu preciso investigar mais a fundo. A gente precisa ter esse cuidado para saber até a tua postura diante dessa criança, diante dessa família, para poder estar realmente sendo assertivo no tratamento e dando essa melhora de qualidade de vida fonoterapicamente falando, tanto na audição, na fala, na linguagem, lembrando que fala e linguagem são duas coisas diferentes, lembrando dos receptores de input e de output de linguagem, porque são processuais em nível cognitivo, para que essa criança se desenvolva depois para a escola, para novas habilidades, para novos aprendizados futuros e possa se qualificar dentro de uma sociedade de forma plena, feliz, tranquila e você dando essa calmaria no coração da família também. Portanto, cuidem todos esses aspectos e se você tem alguma dúvida, quer compartilhar algum caso, quer saber mais sobre TEA, sobre quais são as tecnologias, os métodos que nós utilizamos, tanto para identificar quanto para estrategiar toda a terapêutica dessa criança e todo o percurso terapêutico fonoaudiológico, comenta aí, põe o seu like, bate o sininho, me acompanha também lá no Instagram, Doutora Andréa Correia, que eu vou ter o maior prazer de estar pegando na tua mão e te ajudando naquilo que você quiser. Um beijo, fica com Deus.